no fundo, que a gente chega à conclusão é que se uma pessoa come limpo, né? Então sem muitos processados, né? Por natureza mesmo, a gente vai comer menos carboidratos, né? Vai comer menos. Vai ter menos desses problemas, né? Sem dúvida. O grande problema é que não é que o arroz e o feijão acho que a gente come, cara. Não sei se você concorda comigo. Para a maior parte das pessoas, realmente não é. Para a maior parte das pessoas, Lutz, se a gente reduzir farináceos e açúcar, Açúcar. cara, a maior parte dos problemas some, entende? Então, é como tu falou, se todas as pessoas comessem comida de verdade, cara, eu não consigo imaginar quanto seria a redução de doenças crônicas relacionadas ao metabolismo, como diabetes, como essas outras que eu te falei. Mas eu imagino que seria da ordem de milhões de pessoas desenvolvendo menos essas doenças, entende? Simplesmente por comer limpo, como tu disse. Porque, cara, hoje a gente come muita farinha, a gente come muito açúcar. Por que a gente come muita farinha? Onde que tem exatamente? No pão, na massa, no bolo, né? Em todas as massas que circulam alguma proteína, como um folhado, como um croissant, como um pastel, né? Então, se estima que das calorias diárias de um americano, né, de um norte-americano, 60% das calorias vêm da farinha. 60%. Da farinha, cara. Que doideira. E a farinha, Lutz, ela é glicose pura. Muita gente não sabe disso, cara, mas o índice glicêmico é uma característica do alimento que diz respeito à velocidade com que um alimento eleva a nossa glicose sanguínea, tá? Então, quando tu come um alimento, um carboidrato, tua digestão quebra ele em moléculas menores, né? E a principal dessas moléculas é a glicose. E aí a glicose é absorvida pelo teu intestino e é jogada na tua circulação, na tua corrente sanguínea. E aí a gente mede a glicose na corrente sanguínea e a gente chama essa característica de glicemia. Esse exame se chama glicemia. É o que se altera nos diabéticos, por exemplo. Quando a gente vai analisar a capacidade de alterar a glicemia, comparando a sacarose, que é o açúcar de mesa, com a farinha eleva mais rápido e mais a glicemia do que o açúcar de mesa. Louco. Então, isso é uma coisa que muitos diabéticos não se dão conta. Com frequência, um paciente chega para mim no consultório e Não, eu diz: nem Ah, como doce, né? exato, exato. Não, doutor, eu cortei totalmente o doce da minha vida. Mas aí ele come um bolo, ele come um macarrão, que é, em tese, uma comida de verdade, né? Eu não considero. Mas para as pessoas, para a maior parte das pessoas, um macarrão é uma comida de verdade. Só que um macarrão é um emaranhado de farinha, que é um emaranhado de glicose. Isso vai alterar a glicemia do paciente absurdamente. Uns anos atrás, eu usei um sensor contínuo de glicose, chamado Libre. Ele é um sensor que a gente implanta no braço, ele tem uma agulhinha flexível que fica em uma região chamada região intersticial, e ele mede ali a nossa glicemia. Não é idêntica à glicose do dedo, mas ela é bem aproximada. E ao longo dos 14 dias que esse sensor durou, eu mostrei no meu Instagram como se comportava a minha glicemia comendo pouco carboidrato e como se comportava a minha glicemia comendo a alimentação normal das pessoas. Nada exagerado. E o dia que eu tive o meu maior pico de glicose, não foi comendo doce, foi comendo um yakisoba, macarrão. Caramba, cara. A minha glicose foi a 220, saindo de 80. Mas pela quantidade, será? Pela quantidade, Quando a gente come macarrão, né? A gente vai comer um doce, a gente come ali um pedaço de bolo, né? exato, Macarrão a gente come um pratão. exato. E pelo fato de que a digestão e a absorção da farinha é até mais rápida que a do açúcar, entendeu? É mais rápida? Isso é o que o índice Que glicêmico doideira, fala. cara. O índice glicêmico, ele diz respeito à velocidade com que o alimento eleva a tua glicose. E o mais rápido que existe é o trigo, farinha de trigo, farinha branca. Cara, eu não fazia ideia. Eu É. imaginava que era o açúcar. Então,
voltando à tua pergunta original e falando em alimentação limpa, que talvez seja o nosso comportamento moderno que mais se afasta do nosso comportamento natural, porque a agricultura ela é razoavelmente recente para a espécie humana, né? Sem dúvida. Então, limpar a alimentação, cara, isso é uma medida fantástica, sem tamanho.